Today is Portuguese class? Uai, como assim? Como assim, tia Lica? Hoje não é aula de língua portuguesa? E você também nem é professora de inglês e tá aí toda no inglês? Pois é, hoje não é aula de língua inglesa mesmo não, é aula de língua portuguesa. Mas o tema que nós vamos falar hoje é sobre a língua inglesa. O nosso texto para estudo de hoje está lá na página 59, tá bom? Até a página 61. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão da língua inglesa, tá bom? E o texto que nós vamos estudar é Como Aprender Inglês. É uma crônica também. E vocês já estão aí supimpas de inteligentes no que diz respeito à crônica, não é isso? O que é uma crônica? São fatos do cotidiano contados de uma forma mais divertida, tá bom? Vocês já aprenderam aí o que significa crônica e nós vamos então dar só continuidade nos textos a seguir, tá bom? Então, como eu disse, o tema do texto é como aprender inglês. Será que todo mundo aí do quarto ano está fluente no inglês? Será que já dá para conversar com alguém do outro lado da telinha? Com outra pessoa que mora em outro país? Será que tá fluente o negócio aí? Olha, hein? O professor de inglês aí vai puxar a orelha de gente que não tá aprendendo o negócio direito, tá certo? E o texto que nós vamos falar hoje tem a ver com a língua inglesa, né? Vai falar a história de um menino chamado Samuel, Tem um Samuel no quarto ano também. Aí, Samuel, teu xará, tá certo? De um menino chamado Samuel que tinha 7 anos de idade, tá certo? E aí ele se comunicava, né, pelas redes sociais, né, pela internet, com uma pessoa, tá bom? Tia Lica não vai contar a história toda para você ler essa história que é bastante interessante essa crônica, tá bom? E aí ele mantinha esse contato com essa pessoa, né, pelas redes sociais, e só que ele não era muito fluente, mas ele estava aprendendo aí a como se comunicar, tá certo? O que a Tia Lica quer chamar a atenção aqui, nesse sentido, para duas coisas. A primeira coisa é que é importante nós sabermos falar outra língua, pelo menos uma outra língua além da que nós, da nossa língua materna, certo? Que é a língua portuguesa. Então é importante nós sabermos para o nosso processo de comunicação com pessoas de outras nacionalidades, tá certo? Então isso é muito importante. Então nós sabemos a língua portuguesa e temos que ser fluente nessa língua, já que é a nossa materna, mas também nós temos que aprender uma outra língua, né? Pode ser o inglês, pode ser o espanhol. Se você aprender as duas, inglês e espanhol, aí o negócio fica assim maravilhosamente, ó, supimpa, tá certo? Vocês, por enquanto, têm aula de língua inglesa, mas a partir do 6º ano, vocês já vão ter aula de língua inglesa e de espanhol, tá certo? A Tia Lica tem curso de espanhol e fala um pouquinho aí o espanhol, mas eu também quero ser boa na questão do inglês aí. Vamos aprender juntos todo mundo, não é isso? Então esse texto aqui, como eu já disse, ele está falando sobre esse menino que falava com outra pessoa e você vai descobrir quem é essa pessoa com quem ele falava, tá? E se comunicava, e contava piada, e sorria, tá bom? Muito bem, a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para esse contato nas redes sociais, com outras pessoas. Pessoal, é uma coisa que a Tia Lica vai falar agora que é importante você observar. Você não pode ter contato com qualquer pessoa nas redes sociais, tá bom? A Tia Lica sabe que vocês são bem fluentes, nativos aí na questão da internet, né? Desse sistema todo aí de comunicação que nós temos, tá certo? Nessa coisa virtual, né? Vocês sabem manusear, enfim, descobrem muitas coisas. Mas a Tia Lica faz um alerta aqui para você ter cuidado com quem você conversa do outro lado da telinha, tá certo? Não converse com quem os seus pais não permitam. Só converse com as pessoas que seus pais permitem, tá certo? Saiba quem é realmente essa pessoa com quem você está conversando e só se você tiver uma autorização de uma pessoa maior de idade. Não tendo, não dê conversa para quem chamar você nas redes sociais, tá bom? Então, você vai ler o texto, depois de ler o texto, você vai fazer então, responder as questões interpretativas aí, tá certo? E a primeira pergunta é, quais são os fatos cotidianos mencionados nessa crônica? Acontecem aí, pessoal, 2 fatos nessa crônica. Olha, 2 fatos.
acontece um e acontece o outro. Você vai descobrir na crônica aí o que acontece, tá bom? Lá na questão número 2 diz assim, cite os momentos que você considerou mais divertido da crônica. Muito bem. Agora que é pessoal, né? Cada um vai responder aí uma parte de que mais gostou nessa crônica, tá bom? Leia que você vai saber qual é essa parte bem legal aí, tá bom? Na questão número 3 diz, observe o contexto onde acontecem os diálogos, né, da conversa do menino Samuel, do xará do outro Samuel do quarto ano, com essa outra pessoa com quem ele conversa, tá bom? E responda por que fatos comuns como esses se tornam divertidos. Por que se tornam legais? Por que se torna essa coisa divertida? Você vai dizer aí por quê, tá bom? Na questão número 4, a pergunta é, como é a linguagem do cronista ao narrar essa história? Como é que você acha que é essa linguagem? Será que é uma linguagem simples? Será que é uma linguagem difícil de se entender? Será que é uma linguagem divertida? É uma linguagem acessível, onde nós conseguimos entender ali o que o cronista fala? O que você acha? O que é possível perceber aí nessa crônica? Ninguém consegue entender? Será o que esse homem está falando? Como é que é essa linguagem? Tá? Você vai responder essa questão número 4, tá bom? E depois você vai então para a questão, você vai ler aqui o enunciado, né? O conceito do que é crônica, tá bom? Leia mais uma vez, a Tia Lica já falou de modo simples, mas você vai ler novamente. E depois você vai, então, para a questão e última questão, que é a número 5. Facinho assim, simplesinho assim, tá todo mundo por dentro do que é crônica, tá bom? Então é isso, pessoal. Aula de língua portuguesa, falando sobre aula de inglês, não é isso? Sobre a língua inglesa, tá bom? Então, qualquer dúvida, só chama a Tia Lica aqui, que a Tia Lica vem correndo para socorrer, tá bom? Um cheiro, meus amores. Em pé.